A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Ben-Alim, e Obadias, e Zacarias, e Natanael, e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Asael e Ramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas às cidades e munições de Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais em Judá. E eram chefes dos milhares, chefe de Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Esses estavam a serviço do rei afora, e os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir a ele Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse-lhe: Como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar. O Senhor, porém,
porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Naanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás aos círios até de todo os consumires. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor o dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis e serão dados às vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes eu te jurarei, para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a mão direita e a mão esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a quem suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaanã, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que se tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, pois, povos todos. E subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, vestes as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo:
Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco, feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou a casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Bezerba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornassem o Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes da terra em todas as cidades fortes de Judá, da cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, senão acepção de pessoas, nem aceitação de presente. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Sucedeu-lhes ordem e deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro, e em toda diferença que vier a vós e os vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, e em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, então, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei o Senhor, e o Senhor será com os bons. E assim a gente para por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.